Olá, voltando aqui então no canal para tentar reativá-lo, né? Finalmente, vou tentar trazer aqui mais conteúdos com mais frequência, né? Para a gente conversar sempre sobre um livro, né? Sobre as minhas leituras, as minhas impressões de leitura. Vocês também, né? Podem mandar aí sugestões nos comentários, né? De livros e de leituras que vocês gostariam, né? Que eu abordasse e que a gente conversasse aqui, tá? Hoje, então, a gente conversa sobre este livro aqui, ó, do Albert Camus. É um clássico, praticamente, né? O Estrangeiro, do Albert Camus. Para início de conversa, imagina uma pessoa, pensa assim numa pessoa, totalmente indiferente a tudo, a todos os acontecimentos da vida, sejam eles mais corriqueiros, né, mais cotidianos ou não, né, podem ser também acontecimentos mais trágicos. Então pensa numa pessoa que para ela sempre tudo tanto faz. Uma pessoa que de repente, sei lá, trabalha num escritório em São Paulo. E aí o chefe chega para ela e fala assim: "Olha, achamos que você tem um perfil ideal para ir representar a nossa filial que nós estamos abrindo lá em Nova York, né? Como você ainda não tem família e tudo mais, achamos que você poderia ir, você aceita essa promoção?" E a pessoa simplesmente responde: "Ah, tanto faz ficar aqui, ficar lá, né?" Então, é mais ou menos esse perfil que a gente vai encontrar aqui no personagem, no protagonista do Estrangeiro, tá? Que é o Meursault, né? O Meursault, ele é o protagonista, ele é um narrador. A gente tem aqui nesse livro uma espécie de um diário, né? Em que o Meursault, ele vai contando pra gente os acontecimentos, tá? E ele conta no momento presente, então por isso que parece um diário, né? A cada dia ele vai retratando ali os fatos acontecendo, sempre no tempo presente, tá? E aí o livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte a gente acompanha a vida do Meursault, o cotidiano do Meursault, sempre assim, né? Com esse ritmo, ele fazendo sempre as mesmas coisas e sempre indiferente, né? A qualquer pessoa, a qualquer convite, a qualquer ocasião, né? Sempre muito indiferente. O livro já começa com um trecho muito interessante que dá a real noção para a gente do nível de indiferença do Meursault, né? Porque a história começa com ele recebendo um telegrama avisando que a mãe dele tinha morrido. E eu vou ler para vocês o comecinho desse trecho, tá? Então diz assim, ó, isso aqui é o primeiro parágrafo, na verdade, tá? Do livro. E diz assim: "Hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames." Fecha aspas. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. E aí a gente já percebe aqui então, né, essa indiferença. Ele fala que talvez tenha sido ontem, porque aqui, né, aqui o pessoal que não pegou o tempo do telegrama, né, talvez fique meio perdido, porque o telegrama era uma correspondência, né, cujo objetivo era chegar rápido até as pessoas, tinha aí um prazo de no máximo 24 horas, né, e as pessoas pagavam por caractere. Então, geralmente, as mensagens eram mesmo bem curtinhas, tá? Bem assim, sintéticas, para avisar só o básico, né? Só aquele objetivo. E aí, por isso que ele faz essa digressão, né? Ele tem esse pensamento assim: talvez nem seja hoje, talvez tenha sido ontem já, né? Que ela morreu. E aí, o que a gente acompanha aqui? O Meursault tendo que ir para esse asilo, né? A mãe dele está num asilo que fica em Marengo. Essa história ela se passa na França, tá? E aí esse asilo fica em Marengo, que é a 80 quilômetros de Argel, que é onde o Meursault morava, né? E aí a gente tem o Meursault todo enfadonho, pensando, né, em ter que ir, ter que se deslocar para esse velório da mãe, para esse enterro da mãe, né? E a gente percebe que ele vai fazer tudo isso meio sem vontade, né? Por quê? Porque a gente percebe, e ele fala isso também, né?
algo mais ou menos assim, ela já morreu, né? Então, e eu não tinha nada para falar com ela, é como se ele também não tivesse nada para fazer ali. E aí tem um outro detalhe importante que ele não se emociona, ele não se abala emocionalmente com a notícia da morte da mãe, né? E aí ele chega até o asilo, a gente acompanha, né, ele narrando quão enfadonha foi essa viagem, estava muito calor, é, o ônibus, né, demorado, então tudo para ele muito custoso nesse sentido, tá? E aí ele chega lá então no asilo, imediatamente o funcionário vai lá meio que para abrir o caixão da mãe que estava fechado e ele fala que não precisa, fala que ele, e aí o cara acha estranho, mas você não quer ver a sua mãe, né? E ele diz que não, ele não quer ver, a mãe não precisa, porque para ele tanto faz, né? Inclusive essa resposta tanto faz vai aparecer várias vezes aqui na história, né? Na boca do Meursault, sempre para ele tudo tanto faz, né? E aí ele fala que não precisa se dar ao trabalho, né? Fica lá sentado velando a mãe, aparentemente sem nenhuma emoção, né? Então o que acontece? O Meursault, ele não faz aquela cena que seria uma cena convencional, né? E aqui a gente tem a principal característica do Meursault. Ele não segue a liturgia social, ele não segue as convenções sociais, né? Ele não vai se comportar como a maioria das pessoas se comporta, ou como a gente diria assim, a maioria das pessoas normais se comportam, né? E todo mundo vai achar muito estranho, né? Ele não se abalar em nenhum momento, pelo menos não transparecer isso, né, nesse velório e nesse enterro da mãe, porque lá estão algumas pessoas, o diretor do asilo, alguns amigos da mãe, então todos ficam observando esse comportamento dele, tá? Ele fuma, toma café com leite, aceita o café com leite lá no velório, e todo mundo acha isso muito estranho. Na verdade, esse comportamento do Meursault no velório da mãe, aqui logo no começo do livro, é o que vai trazer para ele, né, sérias, graves e trágicas consequências depois, tá? Logo em seguida que ele volta desse asilo, que ele volta desse velório, aí ele passa a namorar, ele se encontra com uma ex-colega de trabalho e começa a se encontrar com ela, os dois começam a ter um relacionamento, né? Esse relacionamento, ele começa um dia depois que ele enterra a mãe, um dia depois eles vão ao cinema, assistem a um filme de comédia, e aí começam a se encontrar, né? Ela começa a ir visitá-lo, vai para o apartamento dele e tudo mais, né? E ela pergunta, né, sobre a mãe dele, ele comenta que a mãe dele tinha acabado de morrer, e tudo isso acontecendo assim com muita indiferença. Então, num primeiro momento, o leitor também pode estranhar isso, né? A mãe dele, ele enterrou a mãe ontem, e agora ele já está começando a namorar, e eles, no dia seguinte ele vai à praia com ela, os dois curtem o sol, né? Ele gosta muito de ficar olhando para ela. É uma pessoa que ri bastante, ri o tempo todo, né? Que é a Marie. A Marie, ela parece a pessoa ideal para o Meursault, inclusive, né? Porque daí tem uma cena famosa que é o seguinte: ela começa a perguntar para ele se ele a ama, porque ela diz amá-lo, né? E aí ela pergunta se ele a ama, e o Meursault vai falar para ela assim: olha, na verdade, isso não faz a menor diferença, né? Mas, pensando bem, eu acho que não, né? Então, ele fala, né, aquilo que ele sente, ele fala a verdade, se ele é indiferente, ele transparece isso. Ele expressa essa indiferença, né, quando ele é interpelado. E aí ela pergunta para ele assim: ah, você casaria comigo, né? E ele fala: sim, se você achar que é bom, né, posso casar sim. Então, mais uma vez, a gente percebe assim, ó, tanto faz, né? Tanto faz casar com você ou não. E aí ela até vai perguntar para ele assim: ah, mas você diria que casaria com qualquer pessoa, né? Com qualquer mulher que te perguntasse isso, você responderia isso. Ele vai falar para ela: sim, provavelmente sim, né? Então a gente tem aqui essa pessoa que não age
de acordo com as representações, né, de acordo com as convenções. Então, o que você espera de uma pessoa que é interpelada dessa forma? Você espera que a pessoa, ainda que ela não tenha parado para pensar nisso, ainda que ela não tenha toda essa intenção, você espera que a pessoa pelo menos faça uma cena, né? Por quê? Porque se ela está gostando do momento, se ela está curtindo esse momento e não quer perder isso, né? Então ela pelo menos vai fazer uma cena, né? Assim, olha, não imagina, não falaria isso com qualquer uma, não, né? Você em especial. Isso é o que as pessoas fazem normalmente, sendo verdade ou não, sendo autênticas ou não, né? E aí a gente já percebe aqui esse traço muito forte do Meursault, que muitos que leem o livro consideram um traço ruim, negativo, né, medonho do Meursault. Mas a gente pode enxergar aqui uma característica muito autêntica do Meursault, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe o quanto essa sinceridade brutal fere as relações, o quanto essa autenticidade brutal fere as relações, né? Por quê? Porque é uma sinceridade que também vem acompanhada de uma indiferença, né? E aí a indiferença a gente percebe que nos incomoda muito. É muito desconfortável ler esse livro e ficar observando toda essa indiferença do Meursault, né? Então, indiferença, alheamento é algo que nos incomoda bastante, né? E o Meursault é assim do início até o final. Bom, ainda na primeira parte a gente fica conhecendo alguns vizinhos do Meursault. Então, além da Marie, a gente tem mais alguns outros personagens, né? Tem Claudette, que é o dono do restaurante onde ele sempre come. Tem dois vizinhos, assim, muito estranhos, né? Tem um cara que é vizinho dele, que é um senhor, que tem um cachorro que vive brigando com esse cachorro. E tem também um outro vizinho, que é o Raymond, né, que é um vizinho de quem ele vai se aproximar bastante. Um dia ele convida, assim, olha, eu tenho uma linguiça lá, né, e uma bebida, vinho, eu acho, né, tem lá, a gente pode comer, você não quer ir lá? E aí o Meursault, tanto faz, então pode ser. E aí o Meursault vai até o apartamento dele, e aí o Meursault começa a achar agradável, né, a companhia do Raymond, então eles fazem ali meio que estreitam um pouco, né, essa amizade, só que o Raymond, ele é assim certo dia, né, o Meursault, ele escuta, né, o Raymond se desentendendo e agredindo, né, uma mulher com quem ele se relacionava, que ele acusa que tinha gastado o dinheiro dele, né, algo do tipo, e toda a vizinhança escuta isso, na verdade, né, as pessoas escutam o Raymond agredindo essa mulher, né, violentando essa mulher, então são gritos, todo mundo sai para fora para ver e tal, alguém chama a polícia chega lá, né, e aí, o Meursault observando tudo isso, o Meursault também sai, né, para observar toda essa cena, e depois que tudo se acalma, a polícia vai embora, a mulher vai embora, o Raymond vai explicar para o Meursault, né, por que ele agrediu essa mulher, porque ela estava pegando o dinheiro dele e tal, e o Meursault ouve tudo isso, né, o Raymond assumindo que agrediu essa mulher, Meursault vai ouvindo tudo isso com muita indiferença, né? Então para ele assim, tanto faz, agrediu a mulher, ok, será que você poderia ir comigo até a delegacia e depor como testemunha, porque o que aconteceu foi isso, isso e isso, então ela abusou da minha boa vontade, e aí o Meursault pensa assim, ok, vou, né? Mas por conta dessa proximidade que eles estavam tendo, então o Meursault vai, como para ele tudo muito indiferente, ele vai se deixando levar, então ele vai até a delegacia, depõe, né, como testemunha do Raymond, tá? E aí é quando ele se envolve, né, num problema, justamente pela sua indiferença, ele se envolve no problema que vai ser fatal, né, que vai atribuir a ele esse destino fatal, que seria o quê?
Em retribuição, né, a esse depoimento, esse testemunho que o Meursault prestou ali para o Raymond, ele convida o Meursault para passar um fim de semana na casa de praia de um amigo. Então eles vão, Marie também vai, né? E aí esse amigo tem uma mulher, então eles vão ficar ali, aquele grupo dos 5, né, na praia. Só que no caminho, quando eles estão indo para essa praia, eles são seguidos por um grupo de árabes. E o Raymond vai contar para o Meursault que um desses elementos é justamente o irmão daquela mulher, né, que ele agrediu. Então o irmão está ali na cola dele. E aí eles percebem então que eles são seguidos por esse grupo de árabes até essa praia, né? Então, num determinado momento, quando estão os 3 ali, que é o Meursault, o Raymond e o amigo do Raymond, que é o dono da casa, eles estão ali passeando pela praia, né? Eles percebem então que estão sendo seguidos por esse grupo de árabes, percebem que vai haver um confronto, percebem que os caras estão atrás do Raymond e que vai haver um confronto, né? E Raymond estava armado e passa a arma para o Meursault e fala para ele assim, ó, a gente vai resolver aqui o negócio no mano a mano, né? Vai ser aqui no soco mesmo. Agora, se os outros vierem interferir, aí você faz alguma coisa, né? E aí o Meursault novamente, ok, pode deixar, faço sim, né? Então eles vão ter esse confronto. Aí o Raymond, né, vai ficar ferido e aí eles vão levar o Raymond para casa, né? E aí o Meursault, na verdade eles vão levar o Raymond para ser atendido por um médico, por ele estar ferido, né? E aí o Meursault é que fica responsável de voltar até a casa para contar para as mulheres tudo o que aconteceu, porque elas chegam a ver, né, o Raymond todo machucado, ficam assustadíssimas, né, ficam tentando entender o que aconteceu. Então é função do Meursault explicar para essas mulheres. E o Meursault, né, com essa indiferença dele, ele já se cansa antes de pensar, né, em tentar explicar alguma coisa, porque o Meursault, ele é uma pessoa assim que não dá muitas satisfações também, porque se para ele é tudo tão indiferente, ele também não se preocupa em dar a menor satisfação de absolutamente nada para ninguém. E aí ele já fica cansado, com preguiça só de pensar em ter que explicar para essas mulheres tudo o que aconteceu. E no que ele está cansado, então ele resolve voltar, ele resolve não ir até a casa, né, para não ter que dar essa satisfação. Ele volta até a praia para ficar ali caminhando. E justamente quando ele volta, ele está com a arma, né? Então quando ele volta, ele encontra um daqueles elementos, né, deitado ali ao sol. E esse elemento, né, meio que faz alguns movimentos que representam para o Meursault uma certa ameaça. E o Meursault, ao se sentir ameaçado, né, achando que o árabe vai fazer alguma coisa com ele atira. E depois de atirar, e o corpo já está ali abatido no chão, o corpo do árabe, o Meursault ainda dispara mais 4 tiros, depois de um tempo, entre o primeiro tiro e os outros 4. Então dá um tempo e depois ele dispara, né? A gente tem aí tudo isso na primeira parte. A segunda parte do livro a gente vai ter o julgamento do Meursault, então, tá? E aí, o que vai acontecer nesse julgamento? A segunda parte é uma parte mais intensa, tá? Esse julgamento, ele vai transcorrer, então a gente tem as cenas do tribunal, a gente tem promotor, né, a gente tem advogado de defesa, todas aquelas retóricas, né, e aí nessas retóricas, o que mais vai pegar para o júri, né, e para a retórica, né, do promotor também, é o seguinte, a gente percebe em dado momento que o Meursault, ele na verdade está sendo acusado, ele está sendo quase condenado, né? Não tanto pelo crime que ele de fato cometeu, e ele não tem nenhuma dificuldade em assumir que ele fez aquilo. Então, de novo, né? Esse traço de personalidade do Meursault, né? É um traço que faz com que ele não insista em nenhum momento em negar
o que ele fez, em assumir o que ele fez. Então, se a coisa transcorreu assim, então é assim mesmo, né? Fiz isso mesmo. E aí até o juiz pergunta para ele assim, olha, por que você deu mais 4 tiros num corpo que já estava abatido? E ele nem sabe responder, né? Porque como ele vai agindo assim, de uma forma, né, meio sem pensar, meio sem consciência, ele não sabe responder, né? E aí ele pega e fala assim, por causa do sol. O sol é uma constante, né? O sol e o calor é uma constante nessa narrativa. Esses principais eventos que acontecem com Mersô, o velório da mãe, a ida até o asilo, né? A praia, o passeio deles na praia, sempre o Mersô narra essa presença do sol e esse calor do sol como um grande incômodo. Então o sol está sempre ali nesses principais acontecimentos e sempre incomodando o Mersô, né? E aí ele vai até responder para o juiz, né? Que ele, o que talvez tenha feito ele dar esses tiros, né? Tenha sido o sol, porque ele não tem outra resposta, né? E aí até algumas pessoas dão risada disso, tá? E aí a determinado momento a gente percebe que o Mersô, na verdade, ele está sendo julgado não especificamente por esse ato, por esse crime de ter baleado. Quer dizer, o que leva ele ao tribunal é esse crime. Mas no julgamento ele começa a ser julgado, na verdade, por essa inadequação que ele apresenta, por por esse jeito dele, né, atípico, mais autêntico de ser, de não seguir as convenções, de não seguir aquilo que se espera dele, né? Então a gente percebe que ele vai ser acusado, por exemplo, de não ter se emocionado, não ter transparecido, estar abalado no velório e no enterro da mãe, né? Isso vai ficar voltando o tempo todo durante o julgamento dele. O promotor vai trazer isso à tona o tempo todo, né? Vai ficar perguntando, é verdade que você fumou no velório da mãe? É verdade que você tomou café com leite, né, no velório da mãe? Você chorou, né? E aí tem até um jogo retórico interessante, né? Porque o promotor vai falar assim, olha, parece que ele não chorou, né, no velório da mãe, ninguém viu ele chorando. E aí o advogado de defesa vai rebater com o seguinte argumento, olha, ninguém viu ele chorando, mas também ninguém ouviu não chorando, né? Então a gente tem todo esse jogo, né, de retórica, né, de lógica retórica nesse julgamento. Em dado momento, o próprio Mersô vai dizer aqui, né, que ele percebe que não está mais sendo julgado pelo crime que ele cometeu, e ele sabe que ele é criminoso e se assume criminoso, né? Mas ele vai dizer para a gente que em determinado momento ele percebe que está sendo julgado pela alma dele. A alma dele está sendo julgada, né? Ele fala isso aqui. E aí, ao final desse julgamento, ele é condenado, né? E ele é condenado, na verdade, gente, a cumprir uma pena, né? Ele é condenado à pena de morte, condenado à guilhotina, tá? E aí, quando sai a sentença dele, e o juiz lê a sentença, né? O juiz vai ler, na verdade, que a condenação dele é em nome do povo francês, né? Então, que ele está sendo condenado, na verdade, em nome do povo, como se ele fosse uma ameaça a toda a população francesa, né? E o que, na verdade, que seria essa ameaça? Seria o comportamento dele, né? Seria a indiferença dele, seria o fato de ele trazer sempre esses depoimentos com sinceridade brutal, né? Seria pelo fato de ele não se adequar e não seguir essas convenções, né? E aí a gente tem aqui, né, tem um trechinho que eu marquei sobre o choro, né, o fato dele não ter chorado lá no velório da mãe. Ó. O promotor perguntou-lhe se ao menos me vira chorar.
Pérez respondeu que não. Pérez é uma das testemunhas, né? O promotor disse, então, por sua vez, os senhores jurados saberão formar a sua opinião. Mas o meu advogado irritou-se, perguntou a Pérez, num tom que me pareceu exagerado, se tinha visto que eu não chorei. Então aqui esse jogo de retórica, né? Ninguém te viu chorando, mas alguém viu também não chorando, né? Então a gente tem toda essa retórica aqui, né? E aí ele é condenado, então, a cumprir essa pena, até a pena de morte. E aí ele vai, então, para a cela dele, e lá na cela dele ele começa a fazer as suas reflexões, né? Porque daí ele só se sente privado de liberdade quando ele percebe que ele não pode fumar, que ele não pode receber a visita da Marie, né? Então, é quando ele se dá conta que ele está sem liberdade. Então, liberdade para ele era poder fumar e ter as suas relações. E se ele não pode fazer isso, ele se entende, né, como alguém privado de liberdade neste momento, tá? E aí, nessa cela, então, ele vai fazendo diversas reflexões e sempre o sol, né, sempre o sol se mostrando ali, aparecendo, né, nas frestas, até que ele recebe a visita de um vigário, né, de um padre, que vai falar para ele, olha, como você está condenado, né, à morte, você não quer ali fazer um gesto de contrição, um último arrependimento, que Deus vai te perdoar, né? E ele, de novo, muito sincero, né, vai dizer para o padre, olha, para mim é uma coisa que não importa, não tem importância. E eu não quero fazer isso, não quero fazer isso porque, na verdade, ele vai falar assim para o padre, né, me resta tão pouco de vida que eu não quero gastar esse tempo com isso, pensando em Deus, se Deus existe, se não existe, tanto faz para mim, isso é uma questão indiferente. E o padre, ele fica totalmente incrédulo e irritado com essa resposta. Por quê? Porque o que se espera de alguém que está na iminência da morte, está na iminência de ser morto, né? Espera-se um desespero, um desespero que acaba levando a pessoa a buscar até aquilo no qual ela antes não acreditava. E não é o que acontece com o Meursault, né? Meursault continua ali irredutível na sua indiferença e vai dizer para o padre, olha, não me interesso, não quero, tanto faz, né? E aí o padre vai dizer para ele algo do tipo assim, mas se você tiver errado, né, com relação à existência de Deus, a uma outra vida, né? Aí ele vai dizer para o padre assim, ó, se eu tiver errado ou não, tanto faz, né? E o padre não consegue entender que para ele tanto faz, né? E aí é o único momento da história que o Meursault se altera. É o único momento da história que o Meursault sai da indiferença dele. Quando o padre não aceita que ele não apresenta um espírito contrito, um arrependimento, e fica insistindo. A insistência do padre é a única coisa que retira o Meursault da indiferença dele. A insistência do padre em administrar, né, o sacramento para ele da penitência, né, do perdão, isso é o que tira o Meursault, né, faz o Meursault perder as estribeiras e tira ele dessa indiferença. A gente tem aqui ao final da história um momento de reconciliação, porque daí o Meursault vai ficando muito angustiado, né? E aí a gente tem um momento de reconciliação do Meursault com a vida. Ele só chega nesse momento de reconciliação, depois que ele percebe que ele está privado de liberdade e tudo mais, né? A gente percebe que ele só se reconcilia com a vida e com a existência a partir do momento que ele raciocina da seguinte maneira. Ele é uma pessoa absurda, né? Ele é uma pessoa, a existência dele é absurda, é sem sentido, é indiferente, tanto faz. E aí, ele em um dado momento, entende que o mundo também é absurdo, né? A existência do mundo também é absurda. Então, se tudo é absurdo no mundo e ele também tem uma existência absurda, isso o consola, porque mostra que ele está em harmonia
né, ou na companhia de pelo menos o mundo, né, ou pelo menos o cosmos, né, está, digamos, em comunhão com ele, os dois sendo absurdo, né, o cosmos ali totalmente ao acaso, sem nenhum sentido, sem nenhuma explicação, e a existência dele também absurda, sem nenhum sentido, sem nenhuma explicação, e isso o consola, né? Aí, a partir do momento que ele sente esse consolo, entende a sua existência assim como absurda, assim como absurdo é o mundo, a gente tem o final da história, né? E a gente tem aí também uma grande interrogação, porque a gente não vai saber se o recurso, se vai ter recurso, porque ele sempre falava, né? E vez ou outra ele falava que ele ainda tinha esperança de ter um recurso, né? Conseguir reduzir a pena, conseguir sair. A gente não consegue saber, né? Se ele de fato é morto, se ele consegue aliviar a pena, né? Isso fica uma grande interrogação e fica essa passada de bola para o leitor, né? Muitas coisas aqui nesse livro, na verdade, né, são passadas de bola para o leitor. É um livro com 126 páginas na minha edição, que é uma edição da Editora Record, são 126 páginas, então é um livro relativamente curto. Mas é um livro que dá pano para manga quando a gente começa a refletir, né? Por exemplo, o Meursault, ele é absurdo, tão absurdo na indiferença dele, mas o que é que nos faz, em certos momentos da história, até ter uma certa empatia com o Meursault? De repente, a autenticidade dele, né? A coragem dele de ser sincero, de ter essa sinceridade brutal o tempo todo. E eu nem diria que é coragem, porque para ele é algo normal, então ele não precisa se encorajar para ter essa sinceridade brutal, né? Como para ele tudo é indiferente, então tanto faz, né, o que ele vai falar. Então ele é autêntico, ele não precisa jogar o jogo, ele não precisa fazer as representações, né? Isso é brutal e ao mesmo tempo nos causa vez ou outra empatia, né, por esse personagem, o que mostra, né, que a gente, por mais que a gente precise usar as máscaras, por mais que a gente perceba que socialmente nós não temos condições de funcionar sem as máscaras, né, no fundo o que a gente gostaria era de poder ser autêntico, né, como o Meursault. Mas aí a gente para e pensa, imagina se eu falar, né, tudo 100% com autenticidade, né? O que vai acontecer, né? Que que vai acontecer se eu começar a agir assim, né? E aí, gente, esse julgamento do Meursault me lembrou muito o julgamento de uma certa influência, né? Que aconteceu aí recentemente, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Que a gente percebe que o fato do Meursault falar sempre a verdade e não querer disfarçar nada, não querer usar máscara alguma, né, é o que causa a tragédia dele, né? Então ele fala, não, chorei mesmo no velório da mãe, atirei mesmo, né? Então tá sempre com essa autenticidade brutal, e isso acaba sendo trágico para ele, né? Acaba sendo trágico na imputação da pena dele. E a gente percebe como é que a gente gosta, né, ao mesmo tempo, como é que a gente gosta também das representações, né, porque daí lembrando do julgamento dessa certa influência que jogou o jogo das representações do início ao fim, né, tanto na retórica, quanto nos trejeitos, no comportamento, nas vestes, né, na caracterização da personagem, porque é uma personagem, né. E aí a gente tem dois extremos, né? A gente tem o Meursault como um extremo dessa autenticidade, que não vai jogar o jogo e não vai usar máscara em situação alguma, e o quanto isso pode ser trágico. E a gente tem um outro extremo, que é o uso da máscara sem nenhum pudor, quando tudo mostra que não é bem assim, e a pessoa ainda insiste, né, em se manter naquela máscara sem pudor algum, né? Então é muito interessante que são dois extremos, né?
Bom, eu espero que tenha conseguido trazer alguma coisa. Tem muitas outras questões aqui que a gente pode desdobrar, né, filosoficamente. O Camus, ele vai abordar aqui essa história, essa narrativa, sob uma perspectiva existencialista, né? A gente tem aqui muito da filosofia existencialista. Tem até um texto muito famoso do Sartre sobre essa obra, O Estrangeiro, é um texto muito famoso dele, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma maneira com essas minhas impressões, né? Mostrando que o Meursault, na verdade, ele é um grande paradoxo, né? A gente tem uma certa repulsa por ele e, ao mesmo tempo, tem uma certa empatia, né? Pelo fato de ele não precisar usar máscara alguma, mas o quanto isso pode ser trágico também, né? Então, o quanto nós estamos condenados, de repente, né? A todas essas máscaras, a todo esse jogo, né? De faz de conta. Então, nesse momento, nessa existência, talvez a gente não possa ainda se livrar totalmente, né, de todas as máscaras. Não estamos preparados, né, para vermos as coisas sem espelhos, assim, né? Não estamos preparados para ver face a face, como diz São Paulo, né? Um dia nós veremos face a face, mas por enquanto o que a gente vê? A gente vê uma coisa embaçada, como num espelho, né? Porque ainda não damos conta de enxergar as coisas, né, na sua plenitude, como elas são, né? Com a crueza e ao mesmo tempo com a beleza que elas podem ser, né? Na sua autenticidade, né? É um livro que tem muita coisa para ser desdobrada, né? Eu já falei bastante aqui, tem bastante tempo esse vídeo, então eu vou encerrar por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Tem spoiler, né? Eu conto toda a história aqui, mas é o que eu sempre digo, né? De livro bom, não existe spoiler. Você pegar, se você nunca leu o livro, você pegar para ler, né? Você vai ter outros desdobramentos, mesmo que eu tenha já te contado tudo. Você vai ter surpresas, você vai ter os seus incômodos, você vai ter os seus encantamentos, porque de livro bom não existe spoiler, gente. Então é isso. Eu vou voltar aqui muito em breve, né, já que é uma tentativa de reativar o canal, tá? Se você gostou, aquilo de sempre, né? Deixa o like aí, compartilha, se inscreve se você não for inscrito, tá? E a gente se vê, então, em breve. Tchau!